Olá você, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma série de aulas. Nós estamos chegando. Dessa vez nós vamos gravar o regimento interno da Câmara dos Deputados. O concurso, o edital já está na praça, concurso aí, várias vagas, sensacional. Muita gente serão empossado nesse concurso e sem contar que é uma das maiores, melhores carreiras do serviço público brasileiro. Então, Câmara dos Deputados, diversos cargos, e esse aqui vai ser especificamente para pessoal da área de analista, né? É o regimento interno, vai servir para boa parte de alguns cargos, mas especificamente para o cargo na área de analista em informática legislativa, tá bom? Gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal e acompanhar essa lei seca, né? A leitura da lei seca com algumas observações importantes que pode cair aí na sua prova. Vamos então ao regimento lei seca, né? Leitura da lei seca, regimento interno da Câmara dos Deputados. Esse prédio aí atrás aí, o Congresso Nacional, você pode, quem sabe, trabalhar aí, né? Vamos lá, vamos ao PDF, vamos lá. Câmara dos Deputados, olha aí, ó, resolução 17 de 1989, regimento interno da Câmara dos Deputados, tá bom? Então vamos lá. Então resolve aqui, ó, vamos lá, regimento interno da Câmara dos Deputados, título 1, dar disposições preliminares. Vamos falar sobre a sede, capítulo 1, artigo 1º. A Câmara dos Deputados, com sede na capital federal, funciona no Palácio do Congresso Nacional. Parágrafo único. Havendo motivo relevante ou força maior, a Câmara poderá, por deliberação da mesa ad um referendum da maioria absoluta dos deputados, reunir-se-á em outro edifício ou em ponto diverso do território nacional. Para efeitos gerais, podemos então entender que a sede é em Brasília e que, por algum motivo relevante ou força maior, a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, pode, através de uma deliberação da mesa ou da maioria dos deputados em uma assembleia em plenário, pode reunir-se em outro edifício, né? Pode ser lá em outro prédio. Por exemplo, no dia 8 desse ano, né, teve aquele rolo todo em Brasília. Imagine que não tivesse tempo de resolver todo, de reparar todos os danos. E a sessão teria que a Câmara, né, o trabalho da Câmara continuaria. Então, o que aconteceria? A Câmara iria funcionar em um outro local. Tivesse alguma coisa no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Paulo, no Tocantins, no Ceará, enfim, algum outro lugar, poderia funcionar a Câmara, né, as sessões da Câmara em outro lugar, desde que aprovado, né, pela maioria dos deputados ou uma deliberação da mesa. Beleza? Tudo bem? Vamos lá. Capítulo 2 das sessões legislativas. Vamos entender? Artigo 2. A Câmara dos Deputados reúne-se-á durante sessões legislativas 1. Ordinárias, né? São as sessões ordinárias que acontecem de 2 de fevereiro até 17 de julho e de 1º de agosto até 22 de dezembro. São os períodos em que ocorrem as sessões ordinárias nas câmaras dos deputados. São as sessões, né, ordinárias lá na Câmara dos Deputados. Também ela se reúne de forma extraordinária quando, né, com este caráter for convocado pelo Congresso Nacional. E aí nós temos o seguinte: são sessões que acontecem que não estava previsto normalmente, né? São as extraordinárias. E aí nesse caso acontece aqui, o parágrafo 1º. As reuniões marcadas para esta data, né, que se refere aqui, são as sessões extraordinárias, né? As que referem do inciso 1, no caso nós estamos falando da questão ordinária, né? Transferida para o primeiro dia útil subsequente, quando caírem os sábados, domingos e feriados, tá? Então, ou seja, as sessões ordinárias, dentro desse intervalo de período aqui, quando ocorrer nos domingos, sábados ou feriados, ela será remarcada para uma data subsequente, tá bom? Parágrafo 2º.
A primeira e terceira sessão legislativas ordinárias de cada legislatura serão precedidas de sessões preparatórias. O que é isso? As primeiras sessões, né, as primeiras e até a primeira e a terceira são sessões preparatórias, né, que vai contar a questão de recepção, né, e questão de eleições. Então, são sessões preparatórias. Parágrafo terceiro, a sessão legislativa ordinária não será interrompida em 17 de junho, enquanto não for aprovada a Lei de Diretriz Orçamentária pelo Congresso Nacional. O que é isso? Bom, a, a gente viu aqui em cima, aqui, ó, aqui as ordinárias, elas têm um período de 2 de fevereiro até 17 de julho. Esse é o período normal. Mas o que acontece? Se eventualmente não for aprovado a Lei de Diretriz Orçamentária pelo Congresso até o dia 17, continuarão, né, até que seja aprovado. Pode ser que chegue até fevereiro, até janeiro ter até agosto, né? Vai diminuir o período dos recessos dos deputados até que aprove as diretrizes, né, as diretrizes orçamentárias do Congresso Nacional. Beleza? Tudo bem? Seguindo, parágrafo 4º. Quando convocada extraordinária, a Câmara, né, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, somente deliberará sobre a matéria da convocação. Imagine que a matéria, vamos hipoteticamente dizer aqui que o governo convocou a Câmara para que seja realizada uma sessão extra para debater, por exemplo, sobre a privatização de algum órgão. Beleza, a pauta é privatização X. Não pode ser, por exemplo, debatido a estatização de Y ou a privatização de A. Tem que ser exclusivamente para tratar da privatização de X, porque é o objeto da convocação. Não pode tratar de outro assunto a não ser o que é o objeto da convocação. Nada mais é comentado, debatido naquela sessão. Beleza? Tudo bem? Tranquilo. Então, o capítulo 3º das sessões preparatórias, né? Seção 1, da sessão da posse dos deputados. Vamos entender então, né? Artigo 3º. O candidato diplomado deputado federal deverá apresentar à mesa, pessoalmente ou intermédio do seu partido, até o dia 31 de janeiro, né, do ano de instalação da legislatura. Ele tem que entregar até o final de janeiro daquele ano o diploma expedido pela Justiça Eleitoral dizendo que ele foi eleito, juntamente com a comunicação do seu nome parlamentar, né? Por exemplo, o meu nome é Antônio Filho Araújo dos Reis. O meu nome parlamentar pode ser, por exemplo, Tony Araújo, né? Bem como a legenda, no caso aí o exemplo, né? O Tony Araújo seria o nome parlamentar. Legenda, né, do partido, aonde ele é, a unidade da federação de onde ele vem e ainda de que procede, né, a representação, de onde, no caso, ele vai apresentar então a diplomação de que ele foi eleito pela Justiça Eleitoral, a comunicação do nome parlamentar dele, o partido e qual é o estado, né, a unidade da federação que ele representará ali na Câmara dos Deputados. Parágrafo 1º. O nome parlamentar compor-se-á, salvo quando a juízo do presidente, deverá ser enviado aliás, devem ser evitadas confusões. Apenas 2 elementos, né? Ou seja, o nome é para ter um nome e um sobrenome, ou 2 nomes, ou 2 sobrenomes, tá? A juízo do presidente, no caso, ele tem que ser apresentado, então, para evitar as confusões, 2 elementos, no caso, um prenome e um nome, 2 nomes ou 2 prenomes, né? Então, o que é isso? Eu posso ter, por exemplo, meu nome é Antônio Filho Araújo dos Reis. Eu posso colocar, por exemplo, Antônio Filho, como meu nome parlamentar. Posso colocar Antônio Araújo. Posso colocar Antônio Reis. Ou posso colocar, por exemplo, Tony Araújo. É um nome parlamentar, tá? É um nome que compõe de 2 elementos, no caso, né? São 2 nomes ou 2 sobrenomes, tá? No caso aqui tá 2 prenomes ou 2 sobrenomes, beleza? Caberá, parágrafo 2º,
caberá à Secretaria-Geral da Mesa organizar a relação dos deputados diplomados, que deverá estar concluída antes da instalação da sessão de posse. Parágrafo 3º. A relação será feita por Estado, Distrito Federal e territórios, tá? De norte a sul, na ordem geográfica das capitais e cada unidade federativa na sucessão alfabética dos nomes parlamentares, como respectiva legenda partidária. Imagine, por exemplo, o meu nome é Antônio, né? Antônio, vamos colocar aqui, o meu nome seria Antônio Araújo, nome parlamentar. Eu sou do Tocantins, né? Aí o que acontece? Aí tem o deputado do Rio de Janeiro que chama Ian Lima, né? Lá do Rio de Janeiro. A ordem sequencialmente, quem viria na ordem, né, na sequência seria como nós estamos no norte, Tocantins é norte e Rio de Janeiro é sudeste. Então, considerando que a ordem é de norte a sul, né, então viria primeiro os estados do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e por fim o de sul, né? A ordem seria ali a alfabética, né, dos nomes parlamentares, tá bom? Artigo 4º. No dia 1º de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura, ou seja, quando vai iniciar a legislatura ali, os candidatos diplomados, deputados federais, reunir-se-ão em sessão preparatória na sede da Câmara dos Deputados. Então, a galera, todo mundo que foi eleito, depois de entregar os dados, nome, diploma, partido e a unidade da federação, eles se reúnem, né, nessa sessão preparatória no dia 1º de fevereiro, tá? Parágrafo 1º. Assumirá a direção dos trabalhos o último presidente ser reeleito deputado e, na sua falta, o deputado mais idoso dentre os de maior número de legislatura. O que é isso? Vamos lá. Se o cara que foi o último presidente da Câmara, deputado federal, tal, ele foi reeleito, ele assumirá a direção daquela sessão preparatória especificamente, tá? Se ele não foi reeleito ou não se candidatou, o candidato, né, que tem muitos deputados que vivem, né, deputado que vive de 7, 8 legislaturas. Então, o que acontece? O deputado que seja mais idoso, né, e que tenha o maior número de legislatura, ele assumirá a presidência caso, né, o anterior presidente não tenha sido reeleito, tá? Ele assumirá, então, ali a presidência para a sessão preparatória ali de leis de sessão, de posse, de sessão e de votação, né? Parágrafo 2º. Aberta a sessão, o presidente convidará 4 deputados quaisquer, né, de partidos diferentes, e que de preferência de partidos diferentes, para servirem de secretários, né? A Câmara tem 4 secretários, tá? E proclamará o nome dos deputados diplomados, ou seja, que no caso os secretários vão proclamar aí o nome de todos os que foram, né, os 513 deputados, constando na relação, né, que se refere ao artigo anterior, que é aquela relação de nome parlamentar, tá bom? E aí que vem pela ordem norte-sul, né? Brasil, dos estados, Distrito Federal e território. Parágrafo 3º. Examinadas e decidida pelo presidente as reclamações atinientes à relação nominal dos deputados, será tomado o compromisso solene dos empossados, que, de pé, todos os presentes, né, presidente, proferirá a seguinte declaração. O presidente está de pé ali, todos de pé, todos os presentes, o presidente proferirá a seguinte declaração, que será: prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ato contínuo feito é a chamada de cada deputado de pé, né, que ratificará dizendo: assim eu prometo, permanecendo os demais sentados e em silêncio. Então, o que acontece nesse caso aqui? O deputado, o presidente, ele vai então fazer aquele compromisso, né? Compromisso que a gente viu agora: prometo manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a dependência do Brasil. Beleza.
Aí, ele, após terminar de realizar isso, será chamado, então, por ordem, né, os deputados que estaria tomado posse, né? Deputado fulano de tal, de pé, ele vai responder, assim eu prometo, né? Ele vai dizer, aí ele vai sentar, próximo vai ser chamado, vai levantar e ratificar também, dizendo assim eu prometo, tá bom? E assim até fechar todos eles. Parágrafo 4º. O conteúdo do compromisso e o ritual de sua prestação não poderão ser modificados, tá? Tem que ser exatamente o que está aí. O compromisso não poderá apresentar no ato da declaração oral ou escrita, nem ser empossado através de procuração, tá? Imagine que o deputado ele não pode comparecer àquela sessão, né? Ele não pode, no caso ali, mandar uma procuração, né? Alguém tomar posse no lugar dele, tá? Ele pode tomar depois em um outro momento, mas ali não pode ser substituído ou ter representado, tá? Parágrafo 5º. O deputado empossado posteriormente, né, não pôde comparecer ali, prestará o compromisso em sessão junto à mesa, exceto durante o período do recesso do Congresso Parlamentar, tá? Se tiver no período de recesso, ele vai ter que esperar terminar o recesso para que ele possa efetivamente tomar posse, tá? Prestar o compromisso. Quanto fará perante o presidente, tá? Parágrafo 6º. Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovados, tá? A posse dar-se-á no prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, a requerimento do interessado, tá bom? Então, se comprovar que você está com algum problema que impossibilita de tomar posse naquele período, né, que está todo mundo lá, você pode solicitar uma prorrogação. Você terá um prazo de 30 dias, que pode ser prorrogado por mais 30 dias, tá bem? Seguindo, inciso 1, da primeira sessão preparatória para a instalação da sessão legislativa da 2, da diplomação, se eleito deputado durante a legislatura. 3. Da ocorrência do fato que ensejar por convocação do presidente. Parágrafo 1º. Parágrafo 6º. Nas hipóteses excepcionais de que trata o parágrafo 6º deste artigo, poderá o presidente, mediante requerimento da parte interessada, colher o compromisso de posse por videoconferência durante a sessão preparatória, tá bom? Ou por meio, ou no mesmo dia de sua realização, neste caso acompanhado o ato pela Secretaria-Geral da Mesa que lavrará os respectivos termos, tá? De posse, no caso separado. Parágrafo 6º-B. Nos casos de licença gestante, o requerimento referido no parágrafo 6º-A deste artigo, devidamente acompanhado da declaração de parto em período inferior a 120 dias, assegurará o direito à posse virtual a parlamentar diplomado. Ou seja, no caso aí, a deputada, né, ela é gestante, lactante, né, ela está de licença de gestacional, ela pode, né, fazer, então, tomar a posse de maneira virtual, tá? E depois aí ela vai cumprir o período de licença. 7º, tendo prestado o compromisso uma vez, fica o suplente de deputado dispensado de fazê-lo em convocações subsequentes, bem como o deputado a reassumir o seu lugar, tá? Então, uma vez que você prestar o compromisso, você não precisa mais, tá? Aí o suplente que eventualmente futuramente virá a ser substituído, ele terá que prestar, e se ele já tiver prestado ali no momento, né, que ele pode, inclusive, no ato da suplência, ele pode apresentar lá como suplente e prestar o compromisso junto ali. Sendo a sua volta ao exercício do mandato e comunicando apenas ao presidente. No caso aí, o deputado que saiu de licença, ao reassumir o posto, ele não precisa mais prestar o compromisso, ele só precisa comunicar então ao presidente da Câmara dos Deputados que está de volta às atividades, tá bom? Parágrafo 8º. Não se considera investido no mandato de deputado federal quem deixar de prestar o compromisso nos termos regimentais. Então, se o cara ele pode ter sido eleito, mas se ele não prestou os compromissos, ele não pode ser deputado, não pode investir no cargo de deputado. Parágrafo 9º. O presidente fará publicar no Diário da Câmara dos Deputados do dia seguinte a relação dos deputados que tomaram posse do mandato, organizada de acordo com os critérios fixados lá, né, na ordem alfabética, seguindo a ordem nome parlamentar de norte a sul,
a qual, com as modificações posteriores, servirá para registro de comparecimento e verificação de quórum necessário à abertura da sessão, bem como para votação nominal e por escrutínio secreto. Beleza? Iniciando aqui, portanto, a nossa aula sobre o regimento interno da Câmara dos Deputados, né? Uma leitura e algumas pontuações de pontos que podem ser importantes, que podem cair aí na sua prova do concurso concorridíssimo que será esse concurso da Câmara dos Deputados, tá bom? Curtiu o vídeo? Deixa um like, compartilhe com os amigos nas redes sociais e vamos seguir aí nessa correria no próximo vídeo. Até mais.